propósito. E ele fala também que nós temos que nos revestir com o escudo da fé. Então a fé é a nossa defesa. Então o escudo é uma proteção de defesa que o soldado usava na época. E ele usa isso dentro da palavra, revestir com o escudo. Porque quando a nossa fé é minada, a nossa fé está fraca, é um momento em qual o adversário consegue nos atingir. Então nós temos que usar o escudo, a fé, para que nós possamos repreender os dados inflamados, tudo aquilo que vem sobre nós, para nos paralisar. Então nós como igreja temos que estar revestidos com escudo, com capacete, com couraça, com cinturão da verdade, porque o cinturão fala que o soldado usava para colocar a arma, armamento, então e dar uma proteção às vestes. Mas nós temos o armamento. Às vezes, muitas vezes a igreja parece que nós estamos desarmados, mas nós temos uma arma e nós podemos tirar essa arma, abrir essa arma e usar. Então é isso que ele fala também da espada, revestir da espada do Espírito. A espada é um objeto cortante e perfurante, mas nós entendemos que a palavra de Deus é igual a uma espada de dois gumes, que entra na divisão da alma e do Espírito. Então está falando da palavra. Então fala calçar a sandália do Evangelho da Paz. Nós temos que usar a proteção, calçar, andar no caminho, na verdade. Porque Jesus, ele mesmo disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que revestir. Não podemos andar desarmados, porque nós vamos estar todos os dias lutando contra os principados, mesmo que nós não estamos vendo. Mas existe uma batalha contra as nossas vidas. E é por isso que nós temos que estar revestidos do poder da palavra. Amém? Vou orar. Pai amado, querido Deus, em nome de Jesus, Senhor amado, vem de encontro às nossas vidas, Pai, porque o Senhor já está sobre este lugar, o Senhor já tem contemplado os seus corações aqui, em nome de Jesus, que o Senhor continue, Deus, fazendo aquilo que o Senhor tem para fazer sobre este lugar, Senhor, sobre este ministério, Senhor, sobre esta terra, Senhor, porque a terra já está preparada, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Senhor tem falado, a terra já está pronta, lança a semente, em nome de Jesus Cristo, que os corações que estão aqui nesta noite possam receber a semente do céu, em nome de Jesus Cristo, e venha sair deste lugar fortalecido no Espírito, buscando os armamentos, Deus, as armaduras celestiais, a armadura do Senhor, para que nós possamos resistir o dia mal, em nome de Jesus, sustenta, levanta esse povo, Senhor, com ânimo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, levanta a minha vida também, Senhor, com ânimo, disposição, para que nós possamos ter alegria na tua casa, louvar o teu nome, engrandecer o teu nome santo, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a exaltação. Derrama a alegria do teu Espírito Santo, Pai, sobre a nossa alma, para que nós possamos alegrar na tua casa, em nome de Jesus, Espírito Santo, e continue fazendo, Deus, o teu querer sobre este lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Vamos fazer o dia de oferta agora já em nome de Jesus Cristo. E nós sermos vitórias se prepara para louvar. Em nome de Jesus. Separa os seus dias de oferta nesta noite. Em nome de Jesus. Irmão, dia 19, a gente vai ter uma Bíblia aqui, dia 19. Eu acho que na sexta do sábado, né? Dia 19? Não sei, é? Acho É que no é. sábado, né? Dia 19. Mas eu vou falar sobre a nossa festividade, né? 18, domingo, 19. 19. Domingo, não, né? Quando o culto a gente faz a nossa reunião, você está certo, você está certo, né? Não, não é o próximo, é o 11. Estou ficando velho, irmão, estou fazendo 49. Alguém à tarde, está fazendo 49 no primeiro. Agora faz o primeiro aqui. Amém? Vamos orar nessa noite pelo nossa oferta, em nome de Jesus Cristo, né? E logo em seguida a pastora Paula já está com a oportunidade para estar pregando a palavra de Deus. A vitória vai falar para a pastora também, em nome de Jesus Cristo. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite, Deus, apresenta o santo dia, o seu profeta nesta noite, Espírito Santo de Deus, abençoe os ministros da tua casa, abençoe o ofertante, Deus, para que nesta noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós, com a mesma medida, Senhor, que nós abençoamos a tua casa, seremos abençoados em nome de Jesus Cristo, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos, amém? Olha aqui à frente. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estou nervosa.
abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, graças a Deus, que Deus venha falar conosco nesta noite, através da santa palavra de Deus neste lugar. Amém? Espírito Santo de Deus, nós queremos, Deus, apresentar da tua serva, Deus, que vai nos ministrar nesta noite, palavra santa, imaculada, Deus, palavra que nos abençoa, que nos corrige, palavra que nos cura e também que nos liberta. Deus, abençoe a sua vida, abençoe o seu ministério nesta noite, Deus, que ela seja um instrumento de bênção para a nossa vida, Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia, o livro de Romanos, capítulo 5. Glória a Deus. Nossa, eu gosto de Romanos 5, né? Glória a Deus por este culto, por esta noite, pela tua vida. Você que está aqui, você que está assistindo. Nós louvamos a Deus, né? Por este momento. Aleluia, Jesus. Romanos 5, verso 1. A epígrafe diz assim: a justificação pela fé e paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por o justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Vamos ler até o 21, tá? Verso 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte,
também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer mais uma oração. Glória a Deus por este momento, Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por cada momento, Senhor, na tua presença, Pai, no decorrer deste culto, Pai. Cada palavra aqui que foi dita através dos teus filhos pelo teu Espírito Santo, cada hino que foi entoado aqui também, Senhor, no qual nós louvamos e exaltamos o teu nome, Deus. Senhor, nos ajude a compreender essa palavra, Deus, e que verdadeiramente a justificação pelos atos, pelos méritos de Cristo, Senhor, elas venham fluir em nossas vidas, elas venham a ser eficazes em nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, assim eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, Epístola aos Romanos, a maioria de nós sabemos que foi escrita pelo apóstolo Paulo. E se nós olharmos para a biografia deste homem, nós sabemos que a carta aos Romanos, ela fala da justificação pela fé. Ou seja, tudo agora é pela fé. Antes era pelas obras, antes era pela obediência à lei, e isso não funcionou muito bem, né? Não deu muito certo. Então, Deus, Ele arquitetou algo chamado fé. E a fé é a sustentação, é a base do cristianismo. Não existe um cristão sem fé. Não existe alguém que se denomine cristão sem fé. E a fé ela vai muito além daquilo que nós pensamos que ela é. Porque a gente, quando ouve falar a palavra fé, a gente entende assim, eu tenho que ter fé para que as coisas dê certo, não é? Eu tenho que ter fé para que as coisas venham até a minha mão. Eu tenho que ter fé para ser curado de tal enfermidade. Eu tenho que ter fé para conseguir aquele tal emprego. Eu tenho que ter fé. Tem até as músicas, né? Música popular brasileira, né? Que fala, anda com fé, não for, né? Que a fé não costuma falhar, não é assim? Então a gente usa esse termo fé muitas vezes, irmãos, de uma maneira mística, principalmente no Brasil, nosso país, né? Que é um país místico, né? Um país misto. Mas a fé bíblica, igreja, a fé que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, é a fé naquilo que Jesus promoveu para nós. É a crença dentro da tua alma, dentro do teu ser, dentro da tua intimidade, dentro do teu intelecto, dos teus pensamentos, daquilo que Jesus promoveu para você. É essa fé que precisa ser despertada dentro de você hoje. Não é a fé da música popular brasileira, mas é a fé bíblica, igreja. É a fé que o apóstolo Paulo está pregando aos romanos, à igreja de Roma. E quando a gente fala do apóstolo Paulo, eu tenho uma particularidade com as questões do apóstolo Paulo. Por quê? Porque, irmão, se não fosse a ousadia do apóstolo Paulo, se não fosse primeiramente o propósito de Deus na vida dele, e a aceitação do propósito, a ousadia do apóstolo Paulo em relação à obediência e à fé que foi gerada no coração dele, a palavra de Deus ela nunca teria sido chegada a nós. Eu costumo dizer que quando eu chegar no céu, a primeira pessoa que eu vou tocar vai ser Jesus, né? Porque a Bíblia diz que nós vamos ver a face de Jesus, nós vamos tocar o corpo de Jesus. Mas depois que eu estiver aqui, irmãos, né? Aquela coisa com Jesus, aquele carinho, aquele amor, né? Aquela coisa com Jesus, eu vou me dirigir ao apóstolo Paulo, com certeza. E eu vou olhar para ele e vou falar assim: olha, irmão, você foi ousado. Sabe por quê? Em primeiro lugar, Paulo era improvável, né? Antes de ser Paulo, ele era Saulo de Tarso. Quem foi Saulo de Tarso? Quem estava aqui na oração inicial viu o pastor orando por quem? Por que ele orou? Fervorosamente. Não é? Ele orou pelo presidente.
É a função da igreja. E qual foi a oração do pastor? Converte o coração. Espírito Santo, visita ele. E não foi diferente com Paulo, igreja. Saulo de Tarso era o maior assassino de crentes daquela época. Ele não matava, mas ele mandava matar. Ele nunca chegou a matar, a cometer ali o assassinato, mas ele tinha influência, autoridade. Ele foi educado na melhor faculdade da época, aos pés de um homem chamado Gamaliel. E ele tinha grande influência romana, grande influência judaica e grande influência grega. Era um homem altamente intelectual e influente na época. Então, o que Saulo de Tarso falava era lei. Então, quando os discípulos de Jesus, que viraram apóstolos do Evangelho, começaram a pregar a verdade do Evangelho, o arrependimento, a graça, eles pregavam naquele círculo judaico somente. Pregava era crente pregando para crente. Sabe assim? Até Deus levantar alguém ousado para sair fora da caixa. Então eles ficavam naquele círculo judaico pregando. Pedro pregava para o crente, Tiago pregava, aí o Felipe pregava, e os discípulos que viraram apóstolos pregavam ali o Evangelho, naquele círculo judaico. E quando Paulo, que era o Saulo, ficou sabendo que alguém estava movimentando ali, irmãos, a nação, movimentando o mundo, trazendo uma ideia diferente daquilo que ele foi educado para exercer, ele se levantou contra. Ele levantou contra-ataque aos crentes, aos discípulos. E nós sabemos que ele foi usado por quem? Não foi usado pelo Espírito Santo. Foi usado pelo Espírito do mal. Pelo maligno. Completamente. Uma mente assassina. Uma mente que tinha estratagemas, que cercava os crentes. Às vezes os crentes na época, irmãos, eles arquitetavam ali, faziam um mapeamento de fazer um evangelismo às surdinas, às escuras, na calada da noite. Mas Saulo sabia de toda a estratégia dos crentes, ia até eles e matava eles. Podia ser de dia, podia ser de noite, podia ser de madrugada. Mas como que Deus, igreja, como que o nosso Deus venceu esse mal? Como que o mal é vencido? Como se vence o mal? Como que o pastor orou pelo presidente? A gente vence o mal com o bem. E quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, o revestimento de poder do Espírito Santo, porque é revestimento de poder que o Espírito Santo nos dá para vencer o mal com o bem, nós criamos uma manobra e damos a volta por cima. Não é incrível? Enquanto o adversário, Satanás, o diabo, estava silenciando a voz dos crentes, quanto mais tentava silenciar, mais a igreja crescia, mais o evangelho se expandia. Isso é até os dias de hoje. Por quê? Porque a igreja fala de um reino que é inabalável. A igreja fala de um reino que é indestrutível. A igreja fala de um reino que nunca vai se acabar. A igreja fala de um reino que nunca vai ter fim. Indestrutível, inabalável, não tem fim, eterno. Então, quanto mais Saulo mandava matar os crentes, mais o evangelho se propagava, mais a igreja crescia, mais discípulos surgiam, mais pessoas se batizavam, mais pessoas se convertiam, mais pessoas se arrependiam, mais pessoas andavam em novidade de vida. Então, qual que foi a ideia brilhante de Deus? Sobrenatural,
eu vou pegar esse camarada aí. E eu vou converter ele de uma tal maneira, que ele vai padecer pela minha palavra. Eu vou converter ele de uma tal maneira que esse que persegue os meus escolhidos vai ter que perdoar 70 vezes 7. Olha que incrível, igreja. Deus olhou para a manobra do diabo e como que ele agiu. Ele não mandou matar Paulo, ele não mandou prender Paulo, ele poderia. Deus é o dono do universo, ele que rege todas as coisas, ele é o rege, o dominador de tudo, da chuva, do ar, do vento, da natureza, dos animais, do eixo, do universo, do sol, da lua, das estrelas. Ele domina sobre todas as coisas. E de que maneira Deus agiu? Da maneira contrária, transformando Saulo de Tarso no maior apóstolo depois de Jesus. Ele olhou para a influência de Saulo e falou: vou usar para o bem. Aleluia. Vou usar para uma coisa boa. Porque nosso Deus, igreja, Ele é especialista em transformar maldição em bênção. Essa é a especialidade de Deus. Então, ele olha e fala: olha, ele tem um potencial grande. Influência judaica, influência romana, influência grega. Então agora eu tenho que adotar os filhos aí. E eu vou usar esse, entre aspas, infeliz para levar o meu evangelho aos filhos adotivos que somos nós. Se não fosse, igreja, o amor de Deus, a graça, porque Jesus nos dá a graça. E como que nós respondemos a graça? Com fé. O que é a graça? Favor imerecido. Sacrifício que Ele manifestou na cruz que nós não merecemos. E como que eu respondo a Cristo pela sua graça? Como que eu respondo a Ele? Recebendo uma nova vida, recebendo a graça, o favor imerecido, para viver o favor de Deus, para viver a santidade de Deus e para verdadeiramente ser chamado filho de Deus por adoção, já que eu não sou judia, nem grega e nem romana, mas sou gentil, eu sou de outra nação. E graças a Deus que Deus transformou Saulo em Paulo, porque o evangelho chegou no Brasil, o evangelho chegou no teu endereço, o evangelho bateu a tua porta, o evangelho chegou na tua mesa, o evangelho chegou aos teus ouvidos, o evangelho entrou pelos teus tímpanos, entrou na tua mente, adentrou o teu coração e te fez uma nova criatura para a glória de Deus. Você está aqui por causa do evangelho. Você está aqui porque alguém entregou para você o evangelho. Você está aqui porque você agora é justificado pela fé e você tem paz com Deus. Então ele diz assim: agora somos justificados pela fé e temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E nós usamos a fé de uma maneira mística e é pregado a fé extremamente de maneira errada aí fora. Nós usamos a fé para achar assim: ai, pela fé. A Bíblia não está dizendo que pela fé você não vai ter tribulação. Pelo contrário, a Bíblia não está dizendo que pela fé você não vai ser acometido por enfermidades. A Bíblia não está dizendo que pela fé nenhum mal te sucederá, como diz lá em Salmo 91. Mas a Bíblia está dizendo que pela fé, ainda que o mal chegue na tua porta, que pela fé, ainda que a enfermidade chegue na tua porta, que pela fé, ainda que a tribulação chegue na
tua porta, pela graça de Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, você é salvo, você é justificado e você é restaurado. Jesus nos dá graça. E eu respondo fé. É por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele já me deu a graça, o favor imerecido, morreu na cruz, tomou o meu lugar, porque lá no Antigo Testamento era pela lei, a lei se apresentava para que o pecado abundasse. Quanto mais Moisés apresentava a lei, mais o povo pecava. Quanto mais Moisés apresentava a lei, mais o povo ofendia a Deus. Vocês repararam isso? Então a lei tinha um propósito de abundar o pecado. Olha que coisa de doido. Não é louco isso? Sendo que a lei está dizendo: é proibido fumar, é proibido avançar o sinal vermelho, é proibido ultrapassar pela esquerda. A lei está ali, ó, na nossa cara. Mas o que a gente faz? A gente ultrapassa pela esquerda. É ou não é? A gente passa o farol vermelho, né, pastor? Porque acontece o efeito contrário na nossa mente, porque a gente é teimoso por natureza, né? Pecador por natureza, né? Aí a lei está lá: vou fazer o contrário. Você chega no estabelecimento, é proibido fumar, mas a pessoa fuma na porta do restaurante, não é? É, Vicky? E o cheiro da nicotina do tabaco entra lá dentro e fica aquela mistura, porque a lei ela limita até um certo ponto, mas ela não te dá a graça que Jesus te deu, de você sentir o gozo, o poder da salvação. Aí o que Deus fez? Não está resolvendo, está aumentando? Então vou enviar a graça, vou dar o meu favor, vou dar o que eles não merecem. Porque quando eu recebo o que eu não mereço, o que acontece? O que a Bíblia diz? Que o amor de Deus nos deixa constrangidos. Deus nos constrange pela graça. Aí eu fico tão constrangido: mas eu fiz tudo errado. Deus, eu fiz tudo errado. E mesmo assim, o Senhor está me dando essa graça, está me concedendo essa graça. Mesmo assim, o Senhor abriu essa porta. Eu fiz tudo errado. Eu deixei de te adorar, eu fui ingrato, eu nem sequer agradeci, eu nem sequer fiz um jejum, um sacrifício, eu nem sequer paguei o voto, mas mesmo assim, abundantemente, o Senhor abre a porta, abundantemente, o Senhor enche a tua mesa, abundantemente, o Senhor enche a tua boca de bens, abundantemente, você tem ido e vindo com liberdade para os lugares onde você bem tem de ir, porque a graça te promove liberdade. A lei limita e prende, e aí a gente faz o contrário. Mas a graça nos constrange de uma tal maneira que mesmo se eu passar por uma tribulação, eu vou receber a paz com Deus. E no momento em que eu for crescendo na fé, que eu for crescendo no Evangelho, nessa faculdade cristã, eu vou entender que eu não vou me gloriar só na cruz de Cristo, não somente nisto, mas eu também vou me gloriar nas minhas tribulações. Sabe o que você se gloria? Paulo entende isso, porque ele foi resgatado de uma tal maneira, ele recebeu uma graça incomum, igreja, uma graça que ninguém recebeu. Ele seria o último da fila, Deus colocou ele em primeiro lugar. É por isso, irmãos, que quando nós vemos alguém muito perturbado, alguém
derrama sobre mim também, né? Porque não é fácil conviver. Então, olha que palavra tremenda, igreja. Olha a mentalidade desse cara. Olha como ele foi transformado completamente. Então eu não me glorio mais na cruz somente. Eu vou me gloriar na cruz, mas eu vou me gloriar ainda mais, até nas minhas tribulações. Porque quando vem a tribulação, saiba que vai vir a paciência, que é fruto do Espírito, e com a paciência vai vir a experiência com Deus, e com a experiência com Deus você vai produzir esperança, e não é uma esperança naquilo que você vê, mas é uma esperança sobrenatural, que não traz confusão na tua mente. Por que essa esperança espiritual e sobrenatural não traz confusão na sua mente? Porque agora o amor de Deus foi derramado no teu coração. Então você não vai ficar confuso. Ah, será que ele vai mudar mesmo? Ai, Senhor, será que o Senhor tem obra na vida dele mesmo? Ai, Senhor, mas será que esse negócio está certo mesmo? A esperança não traz confusão. Essa é a fé bíblica. Não é a fé dos brasileiros. É a fé que provém de Deus, igreja. É essa fé, por isso que está escrito: o justo, mas o justo viverá por fé. E sabe o que aconteceu aqui em Romanos, já para encerrar? A palavra já se perdeu. Nós somos justificados pela fé. Sabe o que é isso? Eu vou me gloriar na cruz, e não somente na cruz, mas também nas tribulações, nos dias difíceis. Eu vou dar glória a Deus, porque eu sei que vai produzir para mim um caráter moldado que agrada a Deus. E com o amor de Deus derramado no meu coração pelo Espírito Santo, eu não vou entristecê-lo, como foi a palavra da nossa irmã Vitória, a palavra gloriosa. Não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual você foi selado para o dia da redenção. E é o que acontece aqui, acontece algo extraordinário. Além de tudo isso, além dessa fortaleza, além desse equipamento do alto, além dessa resistência toda no nosso espírito, que vai comandar agora a nossa alma e a nossa consciência, e por consequência os nossos atos, nós somos justificados pela fé, essa fé bíblica, que é você crer, essa crença que você tem dentro de você, que a graça é maior do que a vida, que a bondade de Deus é maior do que a tua própria vida. Deus olha para nós, mesmo tendo cometido muitos erros, muitos pecados, como nós cometemos, mas Ele olha para nós como se nunca os tivesse cometido, por causa da fé. Se você crê, Jesus falou para Samaritana: se você crê em mim, eu te darei água viva, e de dentro de você fluirá um rio de águas vivas que vão apontar para a eternidade. Ela era uma mulher cheia de pecados, ela tinha 5 homens, ela já tinha passado a mão de 5. O próprio Jesus revelou a história, e nenhum desses 5 homens nunca foi o marido dela. E o que aconteceu? Jesus falou: se você crê que eu te justifiquei, se você crê na minha graça, se você crê no meu favor, se você crê no meu perdão, se você crê no meu amor, se você crê que eu vou executar toda a justiça de Deus, que vai agradar a Deus na cruz, você não vai mais precisar vir aqui pegar água desse poço, porque a água que eu te der vai matar a tua sede continuamente. E ela fica impressionada, ela fala: então você é o Messias, que é o querer de vir e tal. Mas como que eu vou te adorar, Senhor? Sendo que sou samaritana, eu não posso ir na sinagoga judaica, porque há uma limitação entre Samaria e Jerusalém. Então nós buscamos adorar a Deus no monte.
E aí Jesus quebra todo o protocolo, igreja, isso é maravilhoso. Todo o ritual, toda a religião, ele fala: agora não é nem no monte e nem em Jerusalém, porque o Pai procura aqueles que o adoram, os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não precisou de um lugar físico. Agora a adoração vai fluir de dentro de você. E se você quer ter amor, produz amor. Se você quer ter bondade, produza bondade. Se você quer ter alegria, produza alegria, porque a fonte flui de dentro de você. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Esse é o milagre da vida, igreja. Essa é a fé verdadeira, a bíblica. Se você crê no que Jesus fez por você, no quanto Ele te amou, todo o resto, Deus vai colocar no lugar. Todo o resto, se for propósito de Deus, eleição de Deus, está na agenda de Deus, está escrito pelo dedo de Deus, fica sossegado. Como diz o louvor, pode dormir tranquilo. Vai acontecer. Não é porque vai acontecer, é porque já aconteceu. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Vem aqui, pastor, vamos orar, vamos nos despedir deste culto maravilhoso, de cada palavra gloriosa. O pastor vai finalizar. Amém? Oremos, igreja. Soberano Deus, eterno Pai, Deus maravilhoso, poderoso, nós te adoramos, te louvamos neste lugar, em espírito e em verdade, Senhor. Entregamos nossa alma a Ti, Senhor. Nos deleitamos, Senhor, na Tua presença, Pai. Nos deleitamos na Tua palavra, Senhor. Pai, que nós possamos colocar em prática essa palavra que foi ministrada. O Senhor nos dá da Tua graça todos os dias. Todos os dias o Senhor abre o portão da graça, os portais da graça sobre as nossas vidas. Mas será que nós estamos respondendo com fé? Será que a nossa fé é legítima? Será que a nossa fé é verdadeira? Será que verdadeiramente nós cremos em Jesus? Nós cremos no amor dele? Será que verdadeiramente nós temos uma afeição por ele, como foi pregado ontem? Será que nós amamos ele de verdade? Ou será que nós só temos ele como um objeto de milagre, um objeto que abre portas, um objeto que vem para satisfazer os nossos desejos? Não, Senhor. Nós queremos te amar por tudo que o Senhor é, pela tua criação, pelo que o Senhor faz, mas também pela tua essência, porque só o Senhor, Deus, é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. E nós continuamos aqui, Senhor, para o término deste culto, Deus, louvando e adorando o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Amém, gente, um pouquinho só. Você vai louvar agora em nome de Jesus.
Glória a Deus, amém, nessa noite, amém? Como é que nós vamos cantar? Vai passar até hoje. Eita, glória. 49 anos, irmãos. Miséria, coitada. 49 anos que eu conheço ela, né? Vou falar pra ela essa noite. Ela é uma Cadê o bolo? Você não trouxe pra nós? Hã? Vamos lá orar. Vamos orar. É que o senhora, né? Uma senhora já. 38, né? Meu Deus, 39. Tá vendo? Vamos orar. Deus abençoe esta noite, sua vida, em nome de Jesus Cristo. Que Deus dê mais anos de vida, né? Em nome de Jesus Cristo. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, diante da tua presença nesta noite, Deus, queremos apresentar a tua serva, Deus, que mais um ano de vida, Deus, ela completa, Deus, apesar dos anos que passou, Deus, em nome de Jesus Cristo, mas a tua palavra diz, Israel, vai estar conosco, Deus, então, Deus, mais uma oportunidade de vida para ela, Deus, está dando no dia de hoje, Deus, abençoe grandemente, Deus, para que este ano, Deus, seja um ano, Deus, abençoado também, Deus, pela tua serva, Deus. Nós queremos nessa noite, Deus, abençoar a vida dela, Deus. Nós queremos ser para glorificar o teu nome, engrandecer o teu nome, Deus, por mais este dia, Deus, de vida para a tua serva, Deus. É o que nós te pedimos nessa noite e te agradecemos, amém? Amém. Somente hoje,